Bom dia, bom dia. Então tá, olha, vamos começar hoje. Nós vamos precisar de um fato sobre vetores que eu creio que eu não falei, eu vou recordar aqui a diferença de vetores. Subtração de vetores, né? Só aqui que a gente vai precisar disso. Vamos supor que eu tenho aqui dois vetores, tá? U e V vetores. Aqui pertencente ao conjunto dos vetores. Pode ser do plano ou do espaço, tanto faz. E aí você tem eles aqui. Aí eu quero saber o que é esse vetor aqui, ó. U menos V. Não é isso que a gente vai precisar. Digamos que eu pego um representante do U que está aqui assim, ó. Tá bom? Aí eu pego um representante do V que está aqui assim. V. Tá bom? Olha, tem que pensar que o U menos V, esse vetor, ele é o U mais o menos V. É isso que é o U. É o U somado com o simétrico do V, para a gente interpretar isso. O simétrico do V, se o V é esse, é o vetor que é representado por este segmento aqui, assim, ó. Tem o mesmo comprimento, o mesmo módulo, a mesma direção, a mesma reta suporte, porém em sentido contrário. Então esse aqui é o menos V. E aí eu quero somar o U com o menos V. Eu quero somar este com este. Aí se eu usar, por exemplo, a regra do paralelogramo, eu vou completar o paralelogramo aqui, né? Completar aqui. Aí a soma desses dois é essa diagonal aqui, ó. É esse segmento aí, né? Então esse aqui é o U menos V. Tá bom? Mas olha, se você completar esse paralelogramo aqui, se você fizer completar aqui também, você vai ver que esses paralelogramos são congruentes. Tem as mesmas medidas, os lados são paralelos, né? Então, esse vetor aqui, esse segmento aqui, também representa esse vetor. Ele é um outro representante do U menos V. Tá? Moral da história é o seguinte, ó. Eu tinha começado com esses dois vetores. U e V. U e V. O que é o U menos V? É o vetor que tem como representante o segmento que fecha esse triângulo. E o sentido vai do V para o U. Do V para o U, tá? Ó, ele começa aqui no ponto final do V e termina aqui no ponto final do U, tá? É isso que eu queria dizer. Por exemplo, se eu tenho esse vetor aqui, ó. Aqui é o vetor A e aqui é o vetor B. B. O que é o A menos B? Desenha o A menos B para mim, né? Vai ser o vetor que fecha o triângulo. Fecha o triângulo. Tá? E que vai do B para o A. Do B para o A. Sai aqui do B e chega no A. Então esse aqui é o A menos B. Tá? É isso. Tá bom? Gravem isso aí, a gente vai precisar daqui a pouco disso. Na aula passada, eu não sei se foi na aula da manhã ou na aula da tarde, alguém chegou comigo e falou assim, um de vocês chegou comigo, professor, o senhor errou a fórmula do determinante, né? Errou a fórmula, trocou aqueles índices lá. E aí eu já não sei mesmo se eu troquei mesmo, então, para não ter dúvida, eu vou repetir aquela fórmula, tá? Para não ter dúvida. O determinante, só para não ter dúvida. Determinante, conforme eu disse, a gente usa a regra de Laplace. Então, a primeira, olha, que eu falei na aula passada, a gente vê matriz 2 por 2. Então, eu tenho aqui uma matriz 2 por 2. Foi aqui que o colega de vocês falou que eu me enganei aqui, ó. Aqui é 1, 1, 1, 1, 2. 2, 1, 2, 2. O determinante dessa aqui, você multiplica esse. Então, ó. A11, A22, tá certo aí, ó? Menos, multiplica esse, tá? Então,
2, 1, A, 1, 2. É isso que é o 2 por 2, tá? Você multiplica a diagonal menos multiplica a outra diagonal aqui, tá? Foi isso aí que eu teria trocado esses índices aqui, tá? E aí a matriz 3 por 3, como eu já disse, como eu tinha dito, ela é... A gente reduz o cálculo determinante para aquele lá usando a regra de Laplace. Então, matriz 3 por 3. Eu tinha falado, estou repetindo, por causa desse equívoco aí que eu teria cometido. Então, aqui uma matriz 3 por 3. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Né? Você escolhe uma fila. Eu lembro que eu escolhi a primeira linha. Pode ser uma coluna também. Aí o determinante dessa matriz vai ser o primeiro elemento dessa fila que você escolheu, multiplicado pelo cofator dele. O que é o cofator dele? É menos 1 elevado à soma das posições aqui, da posição da linha e da coluna. No caso aqui vai dar positivo, porque vai ficar menos 1 elevado a 2. Vezes o determinante da matriz 2 por 2, obtida desta, eliminando a linha que você escolheu e eliminando a coluna do elemento que você escolheu. Você pega o elemento que você escolheu e a linha e a coluna dele você omite, fica só com essa 2 por 2, e é isso que você coloca aqui. Tá? E assim você faz para todos os elementos da linha que você escolheu, da fila que você escolheu. O próximo seria esse aqui, A1, 2, aí vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 2, a posição da linha e da coluna dele. Então aqui vai ficar menos 1 elevado a 3, vai dar menos. Por isso que naquele macete lá é mais, menos, o próximo vai dar mais. Aí você elimina, eu estou trabalhando com esse aqui, eu vou eliminar então a linha e a coluna dele. Vai ficar isso aqui, ó, A21, A31, e essa aqui, A23, A33. Mais o último aqui agora, A13 vezes o cofator dele, menos 1 elevado a 1 mais 3. Vai ficar menos 1 elevado a 4, que vai dar positivo. E aí você elimina agora a linha e a coluna desse 1, 3. Vai ficar isso aqui, ó, tá? Então vai ficar A21, A22, A31, A32. Pronto. É isso que dá o determinante. Aí você calcula esse determinante aqui de acordo com aquilo lá, tá? É isso. Então, você pega dessa maneira, o cálculo do determinante de uma matriz 3 por 3 se reduz ao cálculo de determinantes 2 por 2. E se você tivesse agora uma matriz 4 por 4, você ia reduzir o cálculo do determinante da matriz 4 por 4 a 4 determinantes de matriz 3 por 3. Que aí você aplica o processo de novo e no fim das contas você reduz sempre a isso, né? E aí quando você for calcular um determinante mesmo, você escolhe aquela fila cheia de zeros, né? Se, por exemplo, aqui fosse 2, 0, 0, ia sumir esses dois aqui, porque ia aparecer 0 aqui, né? Tá? Aí sim, aí depois a gente viu o produto vetorial, né? Só lembrando aqui, para a gente fechar isso aí. A gente precisa desse determinante para ver o produto vetorial. O produto vetorial, como eu disse, é só no R3, tá bom? Então eu pego dois vetores do R3, dois vetores UU, que eu vou denotar por x1, y1, z1, e o V, que eu vou denotar por x2, y2, z2, tá? E aí, então, a gente faz o produto vetorial deles. O produto vetorial deles é um terceiro vetor obtido a partir desses dois, o vetorial V. Eu uso essa notação, mas você vai encontrar outras notações do produto vetorial. Uma outra é essa aqui. Um dos nossos livros usa essa notação também, tanto faz, tá?
esse produto vetorial. Qual é a principal característica do produto vetorial? Ele é um terceiro vetor que é perpendicular a esses dois dados. O U vetorial V é perpendicular ao U e é também perpendicular ao V. Ele é simultaneamente perpendicular aos dois vetores dados. E tem uma fórmula para esse produto vetorial. E tem um macete para você gravar essa fórmula. Você constrói um determinante maluco que é assim. Eu digo maluco porque não existe esse determinante. Matriz é matriz sempre de número, de polinômios. Aqui você faz uma matriz com vetores e números. Na primeira linha, você põe os vetores da base canônica do R3. O 100, o 010, o 001. Na segunda linha, você põe as componentes do primeiro vetor. x1, y1, z1. E na terceira linha, põe as componentes do segundo vetor. Né? E aí você calcula esse determinante como se fosse tudo número, né? E aí calcula. Aí você pode calcular usando essa regra aqui. Ou a regra que você sabe, tanto faz. Todas as regras, na verdade, regra que eu repito é coluna, repito linha, na verdade são outros macetes para essa fórmula aqui. São outras maneiras de você calcular que dão esse mesmo resultado, entendeu? Ah, mas professor, eu calculo determinante daquele jeito, que eu repito assim, e mais, menos, mais. Pode fazer, tá? Dá certo. Tudo se baseia nessa fórmula de Laplace, tá? E aí, por exemplo, vamos lá calcular. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou fazer daquele jeito lá. Então, eu vou pegar esse, eu vou escolher a primeira linha, né? Aqui, escolhe a primeira linha, que é a linha dos vetores. E aí, vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Então, vai ficar I vezes o cofator, que é menos 1 elevado a 1 mais 1, que ele está na posição 1, 1, né? E sobra isso aqui, então, y1, z1, y2, z2. Mais esse aqui agora, j menos 1 elevado a 1 mais 2, que ele está na posição 1, 2. E elimina aqui, vai ficar x1, x2, z1, z2. Tá? E agora o último aqui, K, é menos 1 elevado a 1 mais 3, e eu elimino aqui esse, sobra só esse, né? Então vai ficar aqui x1, y1, x2, y2. Isso tudo já vimos lá na passada, estou só lembrando aqui. Olha, aqui vai ficar 1, então não altera, esse determinante aqui vai ficar y1, z2, menos y2, z1. Estou aplicando lá, estou calculando aqui desse jeito o determinante, né? Multiplica esse e menos esse. E o i vou colocar aqui atrás. Aqui vai dar negativo, olha, menos. Aí, multiplica aqui, ó. x1, z2, menos x2, z1. E o j aqui, vou colocar aqui atrás. Aqui vai dar positivo, menos 1 elevado a 4, então vai ficar, multiplica aqui, ó, x1, y2, menos x2, y1 e o k, tá? É esse aí o determinante. Você pode fazer o produto vetorial, você pode fazer o jogo de sinal aí, né? Ele está escrito aí na forma de combinação linear da base canônica, mas você pode reescrevê-lo na forma de terna ordenada, né? Então, a primeira componente é essa. y1, z2 menos y2, z1. Z1. A segunda componente, aí eu já vou fazer o jogo de sinal aqui. Menos com menos dá mais. Eu vou já escrever esse aqui. x2, z1. E menos com mais dá menos. x1, z2. E a última, x1, y2 é menos x2, y1. Pronto, esse que é o produto vetorial, tá? Esse vetor é perpendicular tanto ao U quanto ao V. O U vetorial V é perpendicular ao U e o U vetorial V, ele é perpendicular ao V também, tá? Então ele é um vetor
que ele é um vetor que ocorre isso com ele aqui, ó. Eu tenho aqui o U e tenho aqui o V. Se você pegar o plano determinado por esses dois vetores, né, aí um pedaço desse plano, o U vetorial V, ele é um vetor perpendicular aqui, ó, a esse plano. Ele é perpendicular tanto ao V quanto ao U, tá? Agora o seguinte, já que ele é perpendicular, ele poderia estar apontando tanto para cima quanto aqui para baixo, né? Aí, qual é o sentido dele? Você sabe a direção, que é perpendicular ao plano determinado pelo U e V. Mas e o sentido? O sentido é determinado pela regra da mão direita, né? Regra da mão direita, aquela que eu já falei para vocês. Você pega aqui a reta suporte do U vetorial V, a reta que é perpendicular ao U e V, e você vai pegar nessa reta com a sua mão direita. Tem duas maneiras de você fazer isso. Você pode pegar assim, ou você pode pegar assim. Se você deixar o polegar para cima, se você pegar assim, o polegar vai estar apontando para cima. Se você pegar assim, o polegar vai estar apontando para baixo, né? O jeito de você pegar é você olhar essa ordem aqui. É U vezes V. Então você tem que pegar na reta de maneira que você tem que aproximar o U do V. Como se esses vetores, como se o vetor U fosse como um ponteiro de um relógio. Esse vetor U aqui fosse o ponteiro de um relógio preso aqui. E ele pode girar, né? Aí você tem que aproximar o U do V com os 4 dedos aqui. Então, você tem que pegar assim, ó. É desse jeito que você vai conseguir aproximar o U do V. Se você pegar assim, você vai estar aproximando o V do U. Você tem que aproximar o U do V. E aí mantém o polegar em pé, ele vai indicar o sentido do produto vetorial. Você tem que pegar assim, ó. Assim você aproxima, você aproxima o U do V. E aí o polegar indica o sentido, tá? Assim isso é a regra da mão direita e ela serve para indicar o sentido do produto vetorial, tá? O produto vetorial, ele é um produto curioso porque, por exemplo, a ordem dos fatores altera o produto, né? O U vetorial V é menos o V vetorial U, né? Não é como produto de números que a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui, no produto vetorial, a ordem dos fatores altera o produto, né? E isso vem do fato de ser um determinante, né? Se você troca as linhas, as posições das linhas de um determinante, o determinante troca de sinal. Então ocorre isso aí, né? Então várias propriedades do produto vetorial, elas são herdadas do determinante, porque ele tem a ver com o determinante, né? Por causa dessa fórmula aí, tá? Existem vários tipos de produtos que a ordem dos fatores altera o produto, né? Qual é um outro que vocês conhecem? Produto de matriz, né? Você multiplica duas matrizes, se você trocar a ordem, pode mudar o produto, tá? Olha, uma outra coisa sobre produto vetorial, a gente não vai se ater a isso, tá? Porque não é nosso objetivo isso é só para a gente usar produto vetorial. Mas uma outra propriedade que o produto vetorial tem é assim, se você faz o produto vetorial deles e isso dá zero, dá o vetor nulo, então significa que ou um dos dois é zero ou eles são paralelos, tá? É sim, somente se, né? Considerando que o vetor nulo é paralelo a todos os outros vetores, então fica assim, tá? Isso é muito parecido com o produto escalar. O produto escalar é assim, o U, produto escalar com V é zero, se somente se eles são perpendiculares, né?
Aqui para o produto vetorial é paralelos, tá bom? Então, o produto vetorial serviria de critério para saber se dois vetores são paralelos. É só você ver se o produto vetorial deles é nulo. Mas existe um critério melhor para saber se dois vetores são paralelos. É você ver se as componentes, se um é múltiplo do outro. Se um é múltiplo do outro, eles são paralelos. E é bem mais fácil ver se um vetor é múltiplo do outro do que fazer o produto vetorial deles, né? Mas tá. Outra propriedade que o produto vetorial tem, aqui é uma, aqui é outra. Uma outra propriedade ainda é assim, olha. Você pega dois vetores aqui. Dois vetores. Aqui o U e aqui o V. Tá? E você faz esse paralelogramo aqui, ó. Você coloca um outro representante do U aqui, um outro representante do V aqui. E aí você vai ter esse paralelogramo. Quando você calcula o produto vetorial deles, e isso dá um vetor, né? E você acha o comprimento desse vetor, a norma dele, também chamado módulo dele, que a gente denota assim, ó, duas barrinhas. Essas duas barrinhas vieram me perguntar também, elas denotam o comprimento do vetor. É para fazer a diferença com o módulo de um número. O módulo de um número é só uma barra. O módulo de menos 2 é 2. Mas o módulo de um vetor, o módulo do vetor 3, 4, aí você denota assim, ó. Aí é raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? 9 mais 16, 25, dá 5. Né? É assim, tá? Módulo de vetor, módulo de número, tá? Isso aqui também a gente chama de norma. Então, quando você pega dois vetores, e aí eles determinam esse paralelogramo, e aí você calcula o produto vetorial deles, e calcula o módulo desse produto vetorial, isso dá a área do paralelogramo. Então, essa área aqui é a norma do produto vetorial. A área do paralelogramo. Tá? É fácil você ver isso. Eu não vou fazer aqui, como eu disse, não é nosso objetivo estudar isso. Ah, mas eu queria muito ver. Está feito lá nas nossas notas de aula lá. Pegue lá e que está feito lá, tá? Olha, outra coisa, se você pega três vetores no espaço, né? Você pega o vetor U, o vetor V e o vetor W. Aí, digamos, bem aqui está o vetor U, ó. U. Bem aqui está o vetor V. E lá para trás está o vetor W. Entrando lá para o quadro está o vetor W. Tá? E aí você vai fazer o seguinte, olha. Você vai fazer pegar um outro representante do V, pegar um outro representante do U, dá um paralelogramo aqui. Pega um outro representante do U, pega um representante do W, dá um paralelogramo lá embaixo. Tá? Pega um outro representante do W, um outro representante do U e um outro representante do W. E aqui um outro representante do V. Tá? Um outro representante do V. Ó. Todos esses aqui, esse lado, esse e esse, são segmentos orientados que representam o vetor V. Então, eles são paralelos, têm o mesmo tamanho. Esse e esse aqui são representantes do U. Têm o mesmo tamanho e são paralelos. Tá? Este e este são outros representantes do W. São segmentos equipolentes a este segmento aqui. Então, eles têm o mesmo comprimento e são paralelos também. E dessa maneira, eu consigo um paralelepípedo, né? Esse sólido aí. Qual é o volume desse sólido? Como é que eu calculo o volume desse sólido? Você faz assim, ó. Você pega o vetor U e pega o vetor V vetorial W. V, produto vetorial com W. Tá? São dois vetores isso aqui.
O U é um vetor e o V, produto vetorial que um W, é outro vetor. E você faz o produto escalar deles. E aí isso dá um número. O produto escalar dá um número, né? Dá um número. E aí você pega o módulo desse número. Observe que eu estou usando uma barrinha só, porque isso tudo que está aqui dentro é um número. Então é módulo de número. Isso é o volume desse paralelepípedo, tá? Volume do paralelepípedo. Tá? É isso, tá bom? É isso que é o produto vetorial. E aí, lá nas nossas notas também está demonstrado lá que, de fato, esse produto aqui dá esse volume. Esse produto, como envolve dois produtos entre vetores, né? O vetorial e o escalar, é chamado de produto misto, né? Então, o módulo do produto misto é o volume do paralelepípedo determinado pelos três vetores. É claro que os três vetores precisam ser não coplanares, né? Eles precisam não estar no mesmo plano, senão não vai ter paralelepípedo, tá? Esses dois aqui precisam ser não colineares, não paralelos, né? Se eles forem paralelos, eu não vou ter um paralelogramo, tá bom? Ok, é isso aí que a gente tinha que falar de determinante, produto vetorial. Vamos falar agora de outro assunto que vocês também conhecem, mas para a gente dar um enfoque vetorial para ele, para esse assunto, equação da reta. Equação da reta. Olha, aqui a gente vai considerar a reta no plano, no espaço e nesses espaços de dimensão maiores, R4, R5, tá? Então a gente conhece muito a equação da reta no plano. Desde criança a gente estuda a equação da reta, né? Y igual a AX mais B dá uma reta, né? E aí estuda geometria analítica, e aí quer saber quando duas retas são paralelas, quando uma reta toca numa circunferência, quando ela é tangente a uma circunferência. Aí lá no cálculo 1 também, a derivada é a reta tangente ao gráfico. E aí você quer saber a equação dessa reta. Então a equação da reta é uma coisa que a gente estuda muito, né? Vamos aqui continuar estudando a equação da reta. O que eu vou fazer? Como eu disse, vamos estudar a equação da reta no plano, no espaço e nos outros espaços de dimensão maiores. Então vamos começar com reta no plano, tá? Então, reta no plano. Ou seja, no R2, né? Tá bom? Então eu vou pegar um ponto e um vetor no plano. Vou pegar aqui P0, que eu vou denotar de x0 e y0, um ponto fixo do plano. Um ponto fixo do plano. E vou pegar aqui V, AB, um vetor fixo do plano. E não nulo esse vetor. Tá? Então eu vou desenhar aqui, olha. Aqui assim, o plano cartesiano, tá? Aqui assim. Então aqui eixo X, eixo Y, bem aqui o meu ponto, esse ponto P0. Então aqui é x0, aqui é y0. Eu não vou escrever aqui para não encher muito de risco o meu desenho. E aqui um vetor. Aqui um vetor. Esse vetor V. Tá? Aqui é A e aqui é B. Tá bom? E aí o que eu quero? Eu quero a reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor. Quando eu digo tem a direção do vetor, é paralela à reta suporte do vetor. A reta que dá a direção do vetor. Esse aqui é um segmento orientado que representa esse vetor. Aí ele tem a reta suporte dele. Eu quero a reta que passa por esse ponto e é paralela a essa reta suporte. A gente costuma dizer assim, a reta que passa pelo ponto e tem a direção do vetor. Tá?
Ou a reta que passa pelo ponto e é paralela ao vetor. Então seria essa reta aqui assim, ó. Seria essa reta aqui. Eu quero essa reta aqui. Tá? Eu quero uma equação para os pontos dessa reta, né? Uma equação que os pontos dessa reta satisfaçam. Ou uma equação que me permita determinar pontos dessa reta. Eu vou proceder assim, ó. Eu vou pegar aqui P, um outro ponto, um ponto genérico da reta. Então aqui um ponto, é um ponto genérico da reta. P, as componentes dele são x e y, né? x e y, é um ponto genérico da reta. Ok? E aí eu vou considerar este vetor aqui, olha, o vetor é P. Eu vou considerar esses vetores aqui, ó. O vetor, esse vetor bem aqui, ó, que a gente vai denotar por P0 com setinha, né? Quer dizer, é o vetor que tem as mesmas componentes do ponto P0. É aquilo que eu falei, olha, vai ter situação em que eu vou pegar um par e eu vou querer que esse par seja interpretado como um ponto. E depois eu vou querer que esse mesmo par seja interpretado como um vetor. Para fazer a diferença, num eu ponho setinha quando eu quero que ele seja vetor, e no não ponho setinha quando eu quero que ele seja ponto. A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui, eu vou considerar esse vetor aqui, ó. Tá? Vai ser o vetor P com setinha, tá bom? E aí então eu vou querer o vetor P menos P0. P menos P0, tá? O que é o vetor P menos P0? Desenha para mim o ponto o vetor P menos P0. Né? Conforme eu falei no começo da aula, o vetor P menos P0 é aquele vetor que fecha o triângulo. Olha, eu vou precisar, é agora que eu estou precisando, ó, tá? É o vetor que fecha o triângulo. E ele sai do P0 e vai para o P. Ele sai do P0 e vai para o P. Então esse aqui é o vetor P menos P0, tá? Esse vetor, esse segmento que representa este vetor aqui, o ponto inicial dele e o ponto final dele estão sobre a reta. Então esse vetor é paralelo ao vetor V, tá? Esse vetor aqui é paralelo ao vetor V, tá? O vetor V, esse vetor aqui, ele serve para dar a direção da reta, né? Ele é chamado de vetor diretor da reta. Nesse contexto aí, esse vetor é chamado vetor diretor da reta. Vamos chamar de reta R aqui para ela, tá? Ok, então eles são paralelos. Então um é múltiplo do outro. Dois vetores paralelos, um é um número vezes o outro. Então isso aqui vai me dizer que o P menos P0 é um número, vamos chamar de T, é um T vezes V, onde esse T é um número real. Esse cara aqui é 2 vezes esse, é meio vezes esse, é 3 sobre 2 vezes esse, é um múltiplo dele, tá? Tá bom. Aí nessa equação vetorial aqui, eu vou passar esse P0 para o outro membro, trocando o sinal. Eu posso fazer isso porque vetores, eles têm aquelas mesmas propriedades que os números têm, comutativa, associativa, elemento neutro. Lembra que eu falei? Quando eu estou mostrando essas propriedades aqui, porque uma hora que eu tiver uma equação envolvendo vetor, eu vou poder fazer a mesma coisa que eu faço com os números, por exemplo, mudar de membro trocando sinal. É o que eu vou fazer agora. Então aqui vai ficar o P, vetor P, esse aqui eu passo para o outro membro, P0 mais T vezes V. Tá? Quem é P? Quem é P? Está aqui, ó. É o vetor que tem as mesmas componentes desse ponto, só que interpretado como vetor, né? O ponto P está aqui, o vetor que tem as mesmas componentes dele está aqui. Então esse cara aqui, ele é o XY. Quem é P0? Vetor P0? Aqui, ó. É o x0, y0 interpretado como vetor. Tá? Aquilo que eu falei, que ia acontecer uma hora que a gente ia pegar o ponto e interpretar como ponto, o mesmo ponto interpretar como vetor. É o que eu estou fazendo agora. Então aqui é o x0, y0, esse aqui. T, quem é o V?
O vetor diretor. AB. Pronto, aqui eu já tenho uma equação envolvendo aí o ponto genérico da reta, o ponto pelo qual ela passa e o vetor diretor dela. Tem esse parâmetro aqui, que é um número real, tá? Essa equação você interpreta assim. Conforme você atribui valores para esse t, eu faço t igual a 1, t igual a 2, t igual a menos 5, t igual a meio. Conforme eu atribuo valores para o t, eu vou encontrando pontos dessa reta. Tá? É isso, é assim que funciona essa equação. Essa equação aqui é chamada de equação vetorial da reta. Equação vetorial da reta. Dado o ponto P e o vetor V, encontra a equação vetorial da reta que passa por P e tem a direção do vetor V. Pronto, está aqui. Você coloca o ponto aqui, um parâmetro e o vetor. Essa letra aqui, você escolhe qual usar, tá? Não precisa ser T, não. Pode usar R, lambda, desde que ela represente um número. O importante é que é uma letra que representa um número, tá bom? Equação vetorial da reta. Aí você desenvolve a equação vetorial. Você faz assim. Você pega o xy, aqui o x0, y0, multiplica esse cara aqui, t vezes a, AT, t vezes b, BT. E aí você soma esses dois pares ordenados, conforme a regra de somar pares, né? x, y. Como é que soma dois pares? Soma primeiro com primeiro, segundo com segundo. Tá bom? E agora você tem uma igualdade de pares. Lembra desse que eu estava falando lá no começo da aula? Quando dois pares são iguais? Quando a primeira componente de um é igual à primeira componente do outro. Então é o que vai acontecer aqui. O x vai ser igual a x0 mais AT. E o segundo é igual ao segundo. Então o y vai ser igual a y0 mais BT. Esse t é um número real, não esquece. Esse t é um número real. E aqui eu tenho o que a gente chama de equações paramétricas da reta. Por causa desse t, que é um parâmetro que a gente diz, né? Essa equação aqui é muito parecida com essa. Você vai atribuindo valores para o t e vai achando as componentes x e y de pontos da reta, tá? É assim que ela funciona, ok? E aí você faz o seguinte agora. Você supõe, digamos, para fazer esse próximo passo que eu vou fazer aqui, é preciso, para fazer esse próximo passo, que o A e o B, o A seja diferente de 0 e o B seja diferente de 0, tá? Diferente de 0. 0, 0, 0. Então, só dá para fazer o que eu vou fazer agora se o A e o B forem diferentes de 0. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar esse x0 para o primeiro membro. Vai acontecer isso aqui, ó, vai acontecer x menos x0 igual a AT. E vou passar o y0 para o segundo membro, vai ficar assim, ó. Tá? E aí eu vou passar esse A para cá dividindo. Aí eu vou ter x menos x0 sobre A igual a T. E vou passar esse B para cá dividindo. Y menos y0 sobre B igual a T. Por isso que precisa ser diferente de 0, senão não dá para fazer isso. E aí vejam, isto aqui é igual a T e isto aqui também é igual a T. Então essas duas quantidades aqui são iguais. Então eu vou ter aqui x menos x0 sobre A igual a y menos y0 sobre B. E aí eu tenho aqui uma equação chamada equação simétrica da reta. Um outro tipo de equação da reta. Essa equação simétrica ela se caracteriza pelo fato de não ter o parâmetro nela. O parâmetro sumiu. Então é uma equação que você testa se dado um ponto do plano, você pega a componente x e a componente y dele e testa aqui e vê se dá igual. Se der igual, é um ponto que está na reta. Se der diferente, e isso dá diferente disso, esse ponto não está na reta. Então, se eu pegar esse ponto bem aqui e testar na minha equação, vai dar diferente, porque ele não está na reta. Mas se eu pegar esse ponto bem aqui e testar o x e o y dele
desse ponto aqui na minha equação simétrica, vai dar igual, porque é um ponto que está na reta, entendeu? É assim que funciona. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação simétrica e vou pensar que nem uma proporção, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí. Aqui, ó, esse B vem para cá multiplicando e esse A vem para cá multiplicando. Tá? É isso. É uma igualdade aí, né? Vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Aqui também. Esse aqui eu vou deixar no primeiro membro. Este aqui eu vou passar para o primeiro membro, trocando o sinal. Este eu vou passar para o segundo membro, trocando o sinal. Tá? Esse B eu vou chamar de alfa. Esse menos A, eu vou chamar de beta. E isso tudo aqui eu vou chamar de gama. Porque é tudo constante isso aqui, ó. O A e o B são dados, que são as componentes do vetor diretor. O x0 e o y0 são dados, que são as componentes do ponto. Então, vou chamar de gama. Então, fazendo isso, essa equação vai ficar assim, vai ficar alfa x mais beta, né, porque o beta já tem o menos do A, mais beta y igual a gama. Esse alfa, beta e gama são números reais. Essa equação aqui é chamada equação geral da reta. Equação geral da reta, tá bom? A equação geral da reta, ela tem uma característica interessante. Se você pega uma equação e essa equação é a equação geral de uma reta, pega uma equação, ela é uma equação desse tipo aqui. Ela tem um número vezes x, um número vezes y igual a um outro número. Então, ela é uma equação geral de uma reta. Aí você pega o vetor n, que eu vou chamar de n, que é construído assim. Você pega o x dele é o coeficiente que está na frente do x. O y dele é o coeficiente que está na frente do y. Tá? Pega esse vetor. Esse vetor é perpendicular à reta. Ele é um vetor aqui. Ele é perpendicular à reta, esse n. Por que ele é perpendicular à reta? Por que ele é perpendicular? Olha, é assim, ó. Quem é o alfa? É o B. Quem é o beta? É o menos A. Faz o produto escalar desse n com o vetor diretor da reta, que é o V. Então você vai multiplicar o primeiro daqui com o primeiro daqui, AB. Vai multiplicar o segundo de lá, que é B, com o segundo daqui, que é menos A. Olha, vai ficar AB menos BA, que é 0. Então, esses vetores são perpendiculares mesmo, tá? Então, o vetor N é perpendicular ao vetor V, tá? Então, sempre que você tem uma equação geral de uma reta, se você pegar os coeficientes do x e o y e formar um vetor com eles, esse vetor é perpendicular à reta, tá? Isso aí ajuda em muitos exercícios, né? Ajuda. Determine a equação do plano que é perpendicular à reta, que é paralela a uma reta e passa por um ponto tal. Aí você precisa de um vetor que é perpendicular àquela reta dada. Aí você pega, tá? Problemas assim que acontece. Ó, outra coisa. Eu vou pegar a equação geral da reta e vou isolar o y. Então, eu vou pegar aqui o beta y e vou passar esse para o outro membro. Já tinha o gama. Aí eu vou passar o beta para lá dividindo. Menos alfa beta x gama sobre beta. O beta passou dividindo tudo, aí eu separei aqui e aqui, tá?
esse número aqui eu vou chamar de M, menos alfa sobre beta. Esse aqui eu vou chamar de K, gama sobre beta. E aí a minha equação vai ficar y igual a mx mais k. Olha, aquela equação que a gente conhece de reta, né? É a função afim, também chamada função do primeiro grau. Também é a equação da reta, dessa reta. Chamada equação reduzida da reta. Tá? Então, uma reta no plano, ela tem várias equações, né? Tem a equação vetorial, tem as equações paramétricas dela, tem a equação geral e tem a equação reduzida, tá? Uma explicação sobre a equação reduzida. Esse M aqui, quem é esse M? Menos o alfa é B. O beta é menos A. Menos que o menos dá mais, então isso aqui é B sobre A. O que é B sobre A? Olha. O B é esta medida aqui, que é a mesma desta. O A é esta medida aqui. Se eu considerar este ângulo θ, que é o mesmo ângulo θ aqui, porque essas retas são paralelas, então, e se eu achar a tangente desse θ, o que é a tangente de θ? Se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, a tangente de θ é o cateto oposto, que é B, que é essa medida aqui, sobre o cateto adjacente, B sobre A. Então, isso que está aqui, B sobre A, é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X, que é chamado de completa. E quando eu falar assim, vocês completam. Tá? Vamos combinar. Que é chamado de coeficiente angular da reta. Coeficiente angular da reta. Tá bom? Aí, quando eu faço nessa equação aqui, x igual a zero, eu vou obter y igual a k. Então, o ponto 0K pertence à reta. E esse ponto, ele está no eixo y. 0K, ele está no eixo y e pertence à reta. Então, é esse ponto aqui. Então, isso aqui é K. Esse K é chamado de coeficiente linear da reta. Coeficiente angular da reta, coeficiente linear da reta, tá bom? Então é isso, reta no plano é isso, tá? Vamos ver um exemplo. Vamos pegar um ponto mesmo, com números e um vetor, e achar todas essas equações para a reta, tá? Vamos pegar a reta lá que está nas nossas notas de aula lá, tá? Cadê? Olha, vou pegar aqui o ponto P, o ponto P0 igual a 1, 3. E o vetor V igual a 4, 2. Tá? Aí o que eu quero? A reta, as equações da reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor. Esse é o vetor diretor dessa reta. Vamos desenhar aqui. Eixo Y, eixo X. Tá bom? Ponto 1, 3. 1, 2, 3. Está aqui o ponto. Esse é o ponto P0. 4, 2 o vetor. Então, 1, 2, 3, 4.
2. Está aqui o vetor. Está aqui o vetor. Esse é o vetor V. É o vetor diretor da reta. Esse é o ponto P, tá? Eu quero, tivesse uma outra coisa. Eu quero essa reta aqui, ó. A reta que passa por esse ponto e é paralela a esse vetor, tem a direção desse vetor. Pronto. Eu quero então a equação, vejam que esse ponto aqui é o x0, y0. E esse aqui é o AB do que eu escrevi. Então, eu quero a equação geral, vetorial da reta. É só você substituir o que é AB, x0, y0. Eu quero as equações paramétricas. Eu quero a equação geral, né? Mas tá, a partida vetorial você obtém todas elas, né? E não precisa partida vetorial. Por exemplo, você pode obter logo a equação geral, né? Como é que você faz? A partir daquele vetor V que está lá, você acha um vetor perpendicular a ele. Você acha um vetor perpendicular a ele. Para achar um vetor perpendicular a ele, basta você trocar as posições aqui e trocar o sinal de um deles. Aí você já tem um vetor perpendicular. Aí você joga aqui as componentes desse vetor perpendicular. E aí você já achou, então, o alfa e o beta. Para achar o gama, você substitui o ponto pelo qual ela passa. Então você obtém a equação geral sem precisar da equação vetorial, da paramétrica, né? Mas tá, vamos fazer do jeito que eu fiz aqui. A equação vetorial dessa reta. Essa equação aqui, ó. É o ponto genérico dela. O ponto pelo qual ela passa. Um parâmetro vezes o vetor, diretor. Pronto, está aqui a equação vetorial da reta. Tá? Equação paramétrica, equações paramétricas. Desenvolve essa ou põe direto ali já, né? Vamos desenvolver essa aqui. xy igual a 3. Multiplica aqui, ó. 4t, 2t. E agora soma. Então você vai ter xy igual a 1 mais 4t, 3 mais 2t. E aí então você obtém, aí iguala, x igual a isso, 1 mais 4t. E y igual a esse, tá? Y igual a 3 mais 2t. Pronto, aí você tem aqui as equações paramétricas da reta. Vejam que aparece aqui o ponto, né? As componentes do ponto, aparece aqui as componentes do vetor, tal como era para ser mesmo. Ponto, vetor, tá? Agora você isola o t aqui em ambas as equações paramétricas e iguala o que você obtém para ter a simétrica. Ou põe direto aqui já, ó, ponto, ponto, vetor, vetor. Pronto, né? Vamos desenvolver. Ó, vou passar esse para cá, subtraindo. Vou passar esse para cá, subtraindo. Tá? Deste daqui eu passo 4 para cá, dividindo. Deste daqui eu passo 2 para cá, dividindo. Ele está multiplicando, passa para cá, dividindo. Iguala esses dois. Ambos são iguais a t, né? Então eles são iguais. Pronto, equação simétrica da reta. Né? Equação simétrica da reta. Agora eu vou fazer o que eu fiz aqui, multiplicar assim, né? Ó, vou multiplicar este para cá, este para lá. Quando eu multiplico este para cá, ó, 2x menos 1, 4y menos 3. Aplica a propriedade distributiva. Este vezes este vezes este. 2x menos 2.
Aqui também, este vezes este vezes este. 4y menos 12. O que tem variável você põe para o primeiro membro, o que não tem para o segundo. 2x menos 4y. 2 menos 12. Vai ficar 2x menos 4y igual a menos 10. Pode multiplicar tudo por meio, né? É tudo múltiplo de 2, ó. 2x vezes meio, x. 4y vezes meio, 2y. Menos 10 vezes meio, menos 5. Pronto. Equação geral da reta. Então, esse vetor aqui formado por 1 menos 2, é perpendicular a esse aqui. A esse aqui. Se você pegar o vetor 1 menos 2, multiplica, olha aqui, ó. 1 vezes 4, menos 2 vezes 2, dá 0. O produto escalar desses dois aqui é 0. Então, esse cara aqui é um vetorzinho perpendicular. Vamos representar o 1 menos 2, ó. O 1 está aqui, o menos 2 está aqui, ó. Está aqui assim. Esse é o vetor n. Ah, professor, mas não era para dar aqui assim? Não, porque quando você representa um vetor, a partir de ponto, ele está sempre localizado na origem. Mas esse é um segmento orientado que representa ele. Você pode representar, agora você desenha um segmento paralelo a ele em qualquer lugar do plano. Vou desenhar um bem aqui, ó. Esse também é o vetor n. Ele é perpendicular à reta, tá? É sempre assim, é sempre assim. Vou isolar o y aí. Vou isolar o y. Isola o y, ó. Vai ficar menos 2y, o x você passa para outro membro. Menos 5. Vamos multiplicar tudo por menos 1, né? Para ficar tudo positivo. Agora eu passo 2 para lá dividindo. Então vai ficar y igual a... Colocar assim, meio vezes x, 5 sobre 2. Tá? Equação reduzida da reta. Coeficiente angular dessa reta, meio. Coeficiente linear dessa reta, 5 sobre 2. 5 sobre 2 é, então, o ponto do eixo y pelo qual a reta passa. Realmente, né, ó, ela passa aqui no meio entre 2 e 5. O ponto médio entre 2 e 5, ela passa aqui na metade do 2 e 3, ó, 2 e 3. O ponto médio entre 2 e 3, você faz assim, 2 mais 3 sobre 2. Você soma os componentes, é a média aritmética, que dá 5 sobre 2, né? Então, esse ponto aqui é 5 sobre 2. Tá? Coeficiente angular. E se você dividir isto aqui, esta medida, que é 2, por esta medida, que é 4, 2 sobre 4 dá meio, que é o coeficiente angular. Tá? Ok. Olha, para dar uma ideia para vocês de como a gente usa e como essas equações funcionam, você pode pensar assim, ó. Você pode pensar assim. Vamos pegar, por exemplo, as equações paramétricas. Vamos pegar as equações paramétricas. Tá ali as equações paramétricas, vou repetir para cá. X igual a 1 mais 4t. Y igual a 3 mais 2t. Essas são as equações paramétricas. Nessa equação aqui, como eu disse, nas equações paramétricas, esse t é um número real, tá? É um número real.
Então, conforme eu atribuo valores para esse t, eu vou fazer t igual a 0. O que eu vou encontrar aqui? Coloca 0 aqui, ó. Vai ficar 1 mais 0. Coloca 0 aqui, 2 vezes 0, que é 0. 3 mais 0 é 3. Então, esse ponto, 1, 3, pertence à reta. É assim. De fato, né? O 1, 3 é o ponto que eu comecei a história aqui. É o ponto dado, né? Pega o ponto, faz t igual a 1. Ó, vamos fazer junto aqui, ó. Coloca 1 aqui. Vai ficar 4 vezes 1, que é 4, mais 1, 5. Coloca 1 aqui. 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5 também. Então, o ponto 5, 5 pertence à reta. 5, 5. Cadê 5, 5? Aqui está o 5. 3, 4, 5. Esse ponto aqui é o ponto. Esse ponto aqui corresponde ao t igual a 0. Esse ponto corresponde ao t igual a 1. Porque vai acontecer o seguinte: este vetor aqui é 1 vezes esse. É assim que funciona. Faz t igual a 2. Faz t igual a 2. Vamos pensar junto aqui. Põe 2 aqui. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Põe 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Então, o ponto 9, 7 pertence à reta. Tá? Onde está o 9, 7? 5, 6, 7, 8, 9. 7, 5, 6, 7. Se eu desenhei bem aqui, dando uma acochambrada aqui. Esse ponto é o ponto 9, 7, ele pertence à reta, ele corresponde ao t igual a 2. Porque esse vetor aqui é 2 vezes esse. É assim que funcionam as equações paramétricas. Faz t igual a menos 1. T igual a menos 1. Vai dar quanto? Coloca menos 1 aqui. Vai ficar menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Põe menos 1 aqui. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Então, o ponto menos 3, 1 pertence à reta. Menos 3, 1. 1, 2, menos 3. 1 está aqui. Esse é o ponto menos 3, 1. Ele corresponde ao t igual a menos 1. Menos 1 porque esse vetor aqui é menos 1 vezes o v, né? Assim funcionam as equações paramétricas. A vetorial é do mesmo jeito, tá? Só que a vetorial você vai encontrar já o par aqui. Agora, por exemplo, a equação geral. Está aqui a equação geral. Esses pontos que pertencem à reta, se você substituir na equação geral, vai dando tudo uma igualdade. Por exemplo, olha, pega esse ponto aqui, 1, 3. Substitui o x dele no lugar do x da geral. E o y dele, que é 3, no lugar do y da geral. Olha, vai dar assim, ó, vai dar 1 menos 2 vezes 3. O que dá isso? 1 menos 6, que é menos 5. Que é menos 5. Entendeu? Então, esse ponto, ele satisfaz a equação geral. Significa que ele está na reta, né? Como era de se esperar, eu já sei que ele está. Esse aqui, substitui na equação geral. O x é 5, menos 2 vezes 5. 2 vezes 5. 5 menos 10, que é menos 5. Entendeu? Esse aqui, 9 e 7. Então, o x é 9. Menos 2 vezes 7. 9 menos 14. Menos 5. Tudo vai dar menos 5. Agora, se você pegar um ponto que não está na reta, aí não vai dar mais menos 5. Pega um ponto que não está na reta. Ó. Vamos pegar aqui o ponto... Que ponto é esse? 5, 3. 5, 3. Coloca aqui 5, coloca aqui 3. 5 menos 2 vezes 3. 5 menos 6, menos 1.
que não é diferente de menos 5. Não está na reta, tá? É assim que funcionam as equações, tá? As equações da reta. É isso que é reta no plano, tá? Vamos ver agora reta no espaço. Reta no espaço. Olha, o nosso curso é corrido mesmo, tá? É em ritmo de aventura. Então vocês têm que ir estudando. Vocês viram que já apareceu aí várias equações, né? Daqui para o fim do curso vai aparecer vai ter mais umas 50. Mais umas 50 fórmulas para decorar. Né? Ah, é muito para minha cabeça, professor. Te vira. Te vira que tu não é jabuti. Né? Olha aí, olha aí, olha aí. Tem que ir estudando, tá, pessoal? É só, se você deixar para a véspera da prova, aí dá um desespero, você não consegue mais nada, né? Você tem que ir resolvendo os exercícios, que aí essas fórmulas vão ficar naturalmente impregnadas em você, né? Vão para o sangue, vão para o sangue. Olha, reta no espaço. Reta no espaço. Ou seja, no R3. No R3, tá? Como funciona? Eu vou pegar agora um ponto do R3, vou pegar um ponto do R3, x0, y0, z0, um ponto fixo do R3, e vou pegar um vetor no espaço, um vetor fixo, não nulo, do espaço, A, B, C. Vai funcionar tudo igual, só que com uma componente a mais, mas aí vai ter uma diferença, Um negócio de equação geral e reduzida, aí vai dar um problema aí. Ó, P e V, tá? Então, vou desenhar. E aí tá, eu quero a reta que passa por esse ponto P, P0, e tem a direção desse vetor. Esse vetor é chamado vetor diretor da reta. Então agora eu vou pegar e desenhar o meu sistema. Como eu disse, pessoal, pensa nisso aqui como sendo um canto de uma sala, né? Um canto de uma sala. X, Y. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Ontem eu estava brincando com essas coisas. Olha aí, o canto de uma sala. É assim que é para pensar, tá? Dá para ver, ó. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y, aqui o eixo Z. Esse plano aqui, o chão, é o plano XY. Muitas vezes eu vou me referir ao plano XY como sendo o chão. Aqui o plano XZ, YZ, tá? É isso. É assim que eu queria que vocês pensassem. Tá bom? Olha aí, ó. O canto de uma sala. Eixo X, eixo Y, eixo Z. Esse plano da janela, qual é esse plano da janela? É o plano YZ, muito bem, muito bem. Esse plano aqui é o XZ, né? Olha essa situação aqui, olha essa situação. Olha essa situação. Uma moça sentada lá no canto, lá no plano, né? Ela está pensando, sabe essa moça? Ela é arquiteta. Ela está pensando assim, como é que eu vou decorar esse primeiro octante aqui? Eu não sei. Olha essa outra situação, ó. Sabe o que ele está pensando? O que eu estou fazendo sentado nesse plano XY? Eu tenho que tomar uma providência. Será que eu desço lá para o quinto octante? Será que eu vou lá para o segundo octante que está atrás de mim? O que eu faço? Não sei. Tá? É assim que eu quero que vocês pensem nesse negócio aqui, tá bom? Deixa eu caprichar mais agora que eu vi as imagens lá. Tá? Então aqui o canto de uma sala. XY. Tá? Aqui o chão, o plano XY.
esse plano aqui, YZ. Plano XZ, esse bem aqui assim, ó, tá? Aí, então, eu tenho esse ponto, o ponto P0, está bem aqui, ó. O ponto P0. Ele é um ponto aqui, assim, ó. E aí, o vetor AB, o ABC, o vetor V é um vetor aqui, assim, ó. Esse é o vetor V. Aí ele tem as componentes dele também. Tá? Aí eu quero essa reta aqui, olha, que ela passa por esse ponto e tem a direção do vetor V. Essa reta aqui, ó. Ok? É isso que eu quero. Aí eu vou proceder do mesmo jeito. Eu vou pegar um ponto genérico da reta, que eu vou chamar de XYZ. Então é um ponto bem aqui, ó. É um ponto bem aqui. E vou considerar esses vetores aqui. O vetor que tem as mesmas componentes do ponto P0 e o vetor que tem as mesmas componentes do ponto P. Esse vetor aqui. E vou fazer o vetor P menos P0. Ou seja, o vetor que fecha o triângulo. O vetor P menos P0. Esse vetor é paralelo ao vetor V, porque o ponto inicial dele e o ponto final estão sobre a reta. E a reta é paralela ao vetor V, tá? A reta é paralela ao vetor V. Então eu pego aqui o vetor P menos P0, esse vetor é paralelo ao vetor V, tá? E se eles são paralelos, um é múltiplo do outro. Então o P menos P0 é um T vezes V, onde esse T é um número real. Aí eu passo esse P0 para outro membro e eu vou ter isto aqui. Isto aqui. Tá? Aí aqui eu substituo quem é o P. É XYZ. Substituo aqui quem é o P0. É X0Y0Z0. E substituo quem é o V. É o ABC. Tá? Então, fazendo isso, eu vou obter isto aqui. Então eu vou obter aqui o P. XYZ. O P0. X0Y0Z0. X0Y0Z0. T vezes V, o V é ABC. ABC. Pronto. Isso aqui é chamada de equação vetorial da reta. Equação vetorial da reta. Conforme você vai atribuindo valores para o T, você vai achando pontos da reta. É tudo igual, só que tem uma componente a mais, tá? Agora eu desenvolvo a equação vetorial. XYZ, XLY0, Z0, multiplica aqui, vai ficar AT, BT, a multiplicação por escalar de ênupla, né? CT. Agora soma de ênuplas. Então você vai ter XY, no caso terna, né? Soma primeiro com primeiro. Segundo com segundo. Terceiro com terceiro. Tá? E aí, primeiro é igual ao primeiro. Aí, agora é uma igualdade de ternas, né? Então, o primeiro é igual ao primeiro. O segundo é igual ao segundo. Terceiro é igual ao terceiro. Pronto. O T é um número real. Equações paramétricas da reta. Equações paramétricas da reta. Agora eu suponho que o A, B e o C são diferentes de zero. Vamos supor que o A, B e C são diferentes de zero, tá? E aí eu isolo o T. Eu isolo o T.
em cada uma dessas equações. Tá? Por exemplo, aqui, eu passo esse x0 para cá. Né? Aqui eu passo o y0 para cá. Aqui eu passo o z0 para cá. Vocês estão entendendo, pessoal? Aqui eu pego e passo o a dividindo, né? Então eu vou ter que o t é x menos x0 sobre a. Passo o b para cá dividindo. Estou supondo que ele é diferente de zero, né? Y menos y0 sobre b. E passo o c dividindo. Tá? Essas três quantidades são iguais ao t, ao mesmo t. Então elas são iguais entre si. Então eu tenho que x menos x0 sobre a é igual a y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c. Equações simétricas da reta. Vejam que eu falei no plural, né? Equações simétricas da reta. Diferente da reta no plano, que era no singular. Equação simétrica da reta. Porque, na verdade, isso aqui não é uma equação, olha, porque isso aqui é uma equação, se você esquecer para cá é uma equação. Se você esquece essa do meio, só esse igual a esse é uma outra equação. Esquece isso aqui, é uma outra equação, são três equações aí, né? Então não dá para você fazer aquela proporção aqui, porque aí tem essa outra. E aí então você não obtém aquela equação geral. Então você para aqui. A equação, a reta no espaço, ela só vai ter essas três equações. A vetorial, as paramétricas e as simétricas. Não vai ter a equação geral e não vai ter a reduzida também, tá? Porque a reduzida é obtida da geral, tá bom? Então é isso, é isso. Uma explicação a respeito dessas simétricas, dessas equações simétricas que vocês vão ver no livro, às vezes ocorre de um desses ABC ser zero. Por exemplo, digamos que o A fosse zero, aí não ia ter isso aqui. E aí não ia ter isso aqui. Não ia ter isso aqui, tá? E aí você só ia ter esses dois aqui. Nesse caso, em que o A é zero, zero, você vai ter assim, olha, as equações simétricas vão ser assim. O x vai ser igual a x0, porque o A é zero. E aí você iguala esses dois, vírgula, y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. E aí isso aqui vai fazer o papel de equações simétricas da reta, tá? Se mais de um for zero, A e B for zero, aí já não dá. Aí vai ser x igual a x0, y igual a y0, o z qualquer, né? Tá bom? Então você vai encontrar assim também as equações simétricas da reta no espaço, no caso em que um dos coeficientes for zero, né? Se o b for zero, aí você troca aqui a situação, né? Tá bom? Vamos fazer um exemplo mesmo, vamos pegar um ponto mesmo do espaço e um vetor do espaço e fazer essas equações para uma reta mesmo, né? Está lá nas nossas notas esse exemplo. Ó. Vamos pegar aqui. Eu vou pegar o ponto P0 igual a 435 e o vetor V é 2, 4, 3, tá? 2, 4, 3. 4, 3, 5 e 2, 4, 3. Tá. E aí eu quero a reta do espaço que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor. Vamos tentar desenhar aqui? Vamos tentar desenhar? Vamos pegar o canto da sala de novo, né? O canto da sala. Eixo Z.
eixo X, eixo Y. Continua para cá. Continua. 4, 3, 2. Então, 1, 2, 3, 4. 3. 3 no Y. 1, 2, 3. 5. Altura 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. É por aqui assim, ó. Esse é o ponto. 4, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o ponto P. P0. O vetor V, 2, 4, 3. 2 aqui. 4. Então aqui, 3. 3, essa altura aqui assim. 1, 2, 3. Mais ou menos aqui assim. O vetor é esse, ó. E o ponto é esse. Então é uma reta aqui assim, ó. O ponto ele está mais para cá do vetor, ó. É uma reta aqui assim, ó. Tá? Olha. Ó. É melhor de ver num programa, né? Eu estou usando um programa aqui que é o Maple. É um programa que é muito usado em matemática. Existem outros que faz isso de maneira mais simples, como o GeoGebra, por exemplo. Eu gosto muito do Maple, né? Aí eu uso muito o Maple. O GeoGebra já aprendi a usar uma vez, até esqueci já. Mas ele é muito bom, o GeoGebra. Sempre que eu ministro curso de cálculo, os alunos usam tudo o GeoGebra. Olha, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó, esse verde esse verde é o vetor. Olha lá, olha lá. As componentes dele. No eixo X, 2. No eixo Y, 4. No eixo Z, 3. Tá bom? O ponto está em azul aí, ó. O ponto aqui, 4. 4 do X, 3 do Y, 5 do Z. Olha. 4 do X, 3 do Y, 5 do Z. Põe lá, pode pôr lá. Então tá, ó, 4, 3, 5, tá? O ponto. E aí a reta que passa por esse ponto e é perpendicular e é paralela ao vetor, tá? É bom aqui no computador que você pode girar, ó. Você pode ver de várias direções, de vários ângulos, né? Ó, você vê que a reta realmente ela é perpendicular ao vetor, né? Você coloca um na frente do outro, ó. Tá bom ou não? Então tá, então tá. Vamos achar a equação vetorial, paramétrica e simétrica. Olha, a vetorial. O ponto genérico, o ponto pelo qual ela passa e o vetor. Tá? Tá aqui, o ponto genérico. O ponto genérico é sempre o ponto x, y, z. Tá? Então a equação vetorial, ela vai ficar... Ela vai ficar assim, ó. Vai ficar x, y, z, o ponto pelo qual ela passa. 4, 3, 5. O parâmetro, né? O parâmetro vezes o vetor. 2, 4, 3. Tá bom? Essa aí é a equação vetorial dessa reta, tá? Desenvolve a equação vetorial. Aqui vai ficar esse vezes esse. Esse vezes esse. Esse vezes esse. Soma aqui, ó. Primeiro com primeiro. Segundo com segundo.
Terceiro com terceiro. Iguala agora. A primeira componente é igual à primeira componente. A segunda componente é igual à segunda componente da outra ímpla. E a terceira dessa é igual à terceira daquela. Equações paramétricas da reta. Né? Isola o t. Como vai ficar o t aqui? Ó? O 4 vai passar para cá subtraindo, o 2 dividindo. Então vai ficar x menos 4 sobre 2. O 3 passa para cá subtraindo, o 4 dividindo. Então vai ficar y menos 3 sobre 4. O 5 passa subtraindo, o 3 dividindo. Então vai ficar z menos 5 sobre 3. Todos são iguais a t, igual a esses daí, você vai ter essa. Ou põe direto aqui, né? Direto aqui as componentes do vetor, as componentes do ponto, né? Em vez de fazer isso aí, você faz direto também, tá? Então aqui você vai ter x menos 4 sobre 2, y menos 3 sobre 4 e z menos 5 sobre 3. Equações simétricas da reta. Tá? É isso. Olha só, pessoal, essa reta, do jeito que ela está aqui, parece que ela está assim subindo, né? Então, se você considerar o plano XY aqui, ela está aqui assim. Ó. Se você considerar o plano XY, o chão, né? O chão da sala, essa reta ela está subindo aqui assim. Quando eu vier para cá nessa direção, uma hora ela vai tocar nesse plano, vai furar esse plano e vai passar lá para baixo dele, né? Uma hora vai acontecer isso, porque ela tá nessa posição aí subindo. Qual é esse ponto? Em que ponto esta reta toca o plano XY? Como é que eu faço para achar esse ponto? No plano XY, o que acontece no plano XY? Os pontos do plano XY, eles têm a componente z igual a 0. Né? Então você faz z igual a 0 aqui e acha o t correspondente. Esse t você substitui aqui. E aí você acha o x e o y do ponto, tá? Então, olha, fazendo t igual a 0 naquela última lá, fazendo z igual a 0 naquela última, você vai encontrar assim, 0 igual a 5 mais 3t. Passo 5 para cá. Passo 3 dividindo. Você vai encontrar que o z é menos 5 terços. O t é menos 5 terços, tá? Aí substitui aqui, ó. Pega os 5 terços, e o t igual a menos 5 terços, e substitui no lugar do x aqui, ó. Tá bom? Então vai ficar x igual a 4 mais 2 vezes menos 5 terços. Você vai encontrar, então, 4, mais com menos é menos, 2 vezes 5, 10 terços. Então, aqui vai dar 12 menos 10, né? Vai dar 2 terços. Agora, pega o t igual a menos 5 terços e substitui aqui, ó, para achar o y. Então, eu vou ter y igual a 3 mais 4 vezes menos 5 terços. Então, você vai obter 3, mais com menos é menos, 20 terços. Então, você vai obter aqui 9 menos 20, menos 11 terços. Então, o ponto é, o x é 2 terços.
O y é menos 11 terços. O z é zero. O z é zero. Então, o ponto no qual essa reta toca o eixo XY, o ponto no qual essa reta toca o plano XY, o chão da sala, é 2 terços, que é o x, menos 11 terços, que é o y, e 0, que é o z, tá? É isso, está aí um jeito de você trabalhar com essas equações, tá? Um jeito de você trabalhar com essas equações. Olhem aqui uma coisa. Vocês estão vendo aí, olha, o ponto, o vetor, a reta, e o ponto no... E aí o plano XY aí, meio avermelhado aí, um degradê aí, né, pro plano XY, tá? E ali o ponto no qual ela toca o plano XY, tá? Ó, a componente desse ponto no X, do eixo X, tá aqui, é 2 terços. A componente desse ponto no eixo Y, menos 11 terços, tá? É isso, é isso. Tá bom, pessoal, por hoje tá bom. Obrigado pela atenção.